Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talento para o Sucesso. Eu sou aquele que não gosta de regras, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ele que a gente estava morrendo de saudade, Raul Almeida. E aí, Raul? Tudo bem? Agora, oficialmente, cidadão mexicano, saiu segunda-feira, meu Que visto. legal! Agora você tem que deixar crescer um bigode. Já eu falo, de vez em quando eu deixo. De vez em quando eu deixo. É. Muito bom, que legal, que bom. Vou te chamar agora de Raul. Sim, Messias Raul. César Raul. Para você que tá aqui com a gente hoje nesse episódio especial, a gente tá começando uma série nova que vai ter aí uns 6, 7 episódios, a gente ainda não sabe, onde nós vamos abordar o conteúdo deste maravilhoso livro da Gallup, First Break All the Rules, que é um livro de não tão novo, um livro de 2016, mas que é um livro fundamental, é muito importante que a gente conheça, tem algumas informações muito legais aqui, que o foco principal é o gestor, o líder. Então você que não é líder, vale a pena entender para que você possa, quando se tornar um líder, já se tornar um líder melhor do que a média, mas para você que já é líder, você vai usufruir muito do conteúdo deste livro. Raul, conta pra gente, de modo geral, de maneira ampla, o que é esse livro? Cada livro da Gallup é uma coisa, né? Um fala sobre cultura, o outro fala sobre que a gente não tá, os gestores não estão vendo, tal. Sobre o que é o pacote do livro First Break All the Rules. Engraçado, falando em pacote, quando eu recebi o meu Welcome Kit da Gallup, que na época não era igual esses Welcome Kits, assim, que todas as empresas mandam coisinhas. Era simplesmente um envelope branco com todos os livros que até então existiam. Eles tinham a irreal esperança de que eu iria ler todos. Mas se tem um que eu li há 7 anos atrás, foi esse. Que legal. Né? Então, Case in Point, que inclusive é um dos capítulos aqui do livro, esse foi um dos únicos que eu li de grifar. Então, a minha edição está no Brasil, eu deixei no Brasil, eu peguei uma nova aqui, que eu estou emprestando para nossa colaboradora nova, que está essa semana fazendo o onboard, então eu roubei dela de volta, para a gente fazer aqui a nossa introdução. O livro nada mais é esse ponto que a gente quer tratar de que não existe uma fórmula mágica para ser um gestor, não existe ali uma receita, né? One size fits all, né? Então aqui a gente está falando de gestores que têm background completamente diferentes, né? Cada um vem de um lugar muito distinto e a gente quer muito salientar isso, que os grandes gestores, os melhores do mundo, eles levam isso em consideração. Eles não querem realizar a mesma coisa que todos estão fazendo. Eu vou fazer do meu jeito. Óbvio que aqui a gente vai tratar as 12 necessidades que as pessoas têm, que simplesmente é o outro desagrado também, que são os 12 itens da gestão de excelência. A gente vai falar de pontos fortes. Eles não tentam fazer com que as pessoas exaustem, tentando trabalhar aquilo que simplesmente não vai sair. Exatamente. Ninguém vai ficar ali patinando na lama. Então, para isso é uma grande quebra de regras. Porque todas as corporações vêm com essa ideia de que existe, sim, um modelo, um perfil, a gente tem que estar tudo congruente, consolidado. O livro vem justamente para quebrar isso. Para quebrar esse molde. É por isso que chama Break All the Rules, porque vem para trazer essa ideia de quebra. De uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente precisa individualizar muito o que a gente está fazendo. Assim, eu não quero ser redundante e vomitar as mesmas palavras que eu venho repetindo desde sempre, mas é quase que inevitável. Se a gente, Exatamente. Eu até ontem tenho, clientes que não conseguiram entender isso até agora. Exatamente. Se a gente repetindo Então não tanto adianta. quanto a gente repete, as pessoas não entendem. Eu estava agora até comentando uma coisa nova, recente aqui, né? E até a pessoa que eu vou falar aqui vai saber quando estiver ouvindo que é dela, que eu tô falando. Eu estava agora numa sessão de coaching com um gestor de uma empresa que tá indignado porque a empresa toda estava indo num movimento de olhar para pontos fortes e de repente deu um cavalo de pau e agora tá focada em pontos fracos. E aí ele olhando e falando assim, cara, eu tô vendo que tá dando errado, eu tô vendo que não é esse o caminho, eu tô apontando que, olha, não é isso que tem que fazer, mas um gestor novo chegou ali, um CEO novo,
e falou, não, vamos trazer todo aquele negócio antigo que não funciona, todo aquele negócio antigo que não estava funcionando já antes da gente começar a introduzir a visão de pontos fortes lá, e ele lá agora que incorporou a visão de pontos fortes, está sofrendo porque ele, por exemplo, teve numa reunião recente onde ele tem lá 95 coisas legais acontecendo no departamento dele e 5 que não são ruins, mas que são pontos que não fazem diferença pro resultado. Só que a reunião inteira foi focada nesses 5 que não fazem diferença pro resultado, mas que são gaps, né? O famoso gap. É um gap. Então a gente tem que focar nisso, né? Então, quer dizer, a gente repete, e ainda assim algumas pessoas não conseguem entender. Então, a gente vai repetir muito ainda. Mas, para mim, as duas grandes coisas que me chamaram a atenção nesse livro, Raul, de cara, assim, a primeira foi o título. Eu acho muito legal o título de dizer que a gente está quebrando as regras, né? Porque a Gallup é, de certa maneira, uma quebra de paradigmas, né? Tudo que a gente vê da Gallup é um negócio que as pessoas precisam de um exercício mental inicial ali para aceitar aquilo, porque é um contrassenso, digamos assim. Contrassenso não, porque é o senso, mas é um contra-paradigma mesmo do que todo mundo está acostumado. Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi, pô, que legal, vamos quebrar regras, né? A segunda coisa que me chamou muita atenção é, como você muito bem disse, não existe uma regra para todo mundo, não existe um jeito só de gerir, mas o que me chamou muita atenção para esse meu jeito cartesiano de ser é que a Gallup coloca em passos. Que a gente vai ver aqui que são as chaves, as 4 chaves, então a gente vai ter um episódio para cada um, mas, óbvio, você tem que saber adequar aquilo à tua realidade, aos teus talentos e tudo mais, mas eu acho legal porque diz pro gestor, assim, ó, é daqui que você tem que partir, esse é o primeiro passo, esse é o caminho, digamos assim. Eu quero dizer isso para quem tá ouvindo, que você ouvindo essa série com a gente, você não vai ter os passos do sucesso, não vai ter isso. Ó, é só fazer isso aqui que você vai ficar rico. Mas você vai ter, sim, indicativos de caminho para seguir que podem, com certeza, te ajudar a ter um bom resultado aí, né? Bom, vamos começar, então, introduzindo o que é esse livro. A primeira questão é introduzir o assunto. E o livro começa dizendo que a grande diferença aí dos grandes gestores é que eles não acreditam que uma pessoa pode atingir qualquer coisa, né, que ela quiser, qualquer coisa que ela quiser. Né? Eles não tentam ajudar a pessoa a superar suas fraquezas. E aí a gente volta no assunto de sempre, no assunto recorrente, que é focar em pontos fortes, né, Raul? Sim, mas acho que o que eles trazem primeiro aqui também, além disso, já sem também querer adiantar muita coisa. Primeira coisa é isso, né, que tem um switch muito grande dessa mentalidade. E isso, acho que para a época, a gente está falando assim, late 2000s, né? Assim, final da década. A gente ainda estava remoendo muita coisa é muito pré-pandemia, né? Muito pré-pandemia, Então, os moldes ainda eram muito outros, se a gente for parar para pensar. Então, para a gente entender que a Gallup trazer esse tipo de metodologia também, quando começaram a trabalhar com pesquisa de opinião, 30 anos atrás, imagina. Então, assim, é muito aqui um contexto quase que histórico também, que traz essa percepção muito, muito diferente. Óbvio que a gente, como gestor, né, eu não sou gestor, mas enfim, as pessoas como gestores, as pessoas como elas precisam do que eles chamam de measuring stick. Né? Perfeito. E o que é esse measuring stick? É o literal nome do capítulo, né? Depois da introdução e depois do CLI, né? Que Raul, com ativação número 1, tá nem aí pra metáfora. É realmente aonde eu vou me basear com isso. Isso. A gente já falou disso aqui. A gente já tratou desses pontos. A gente tem até uma série sobre isso aqui. Mas gestores como pessoas cartesianas que precisam se medir em alguma coisa, precisam começar de um ponto. Ó. Inclusive, ontem eu dei um webinar também sobre a nossa jornada Boss to Coach. Ótimo. Então, isso também... tudo se conecta. Então, aqui a gente está falando de como surgiu isso, de como surgiu a métrica, de como surgiu o início de tudo.
né? Então... E aí, Raul, uma coisa que você tá falando, tá vindo na minha mente é o seguinte, né? Porque a gente tá olhando para um livro que é antigo não, né? Mas assim, já é um livro não tão novo, só que a gente tá olhando com o olhar de quem já viu um monte de outras coisas depois desse livro, que obviamente, quando eles estavam escrevendo, eles não viram. Por exemplo, quando a gente vê aqui que eles abordam no começo sobre a importância do gestor, as pesquisas que eles fizeram para entender a importância do gestor, como você traz aí, né? Como que o gestor vai medir? Tudo isso ali estava sendo meio que descoberto, ou pelo menos, descoberto não, mas consolidado de alguma forma. E aí, enquanto você falava, veio na minha cabeça o último livro, Culture Shock, que vai falar sobre o impacto que a Gallup encontrou nesse tempo todo do gestor no preço, no valor da companhia. A gente tem um livro que está falando sobre como que o gestor deve ser, como que ele deve atuar, e que, sim, ali a Gallup já sabia que isso tinha que ser desse jeito, mas o que é legal é a gente olhar para hoje e ver que, sei lá quantos anos depois disso, depois desse livro, a gente tem hoje novas pesquisas, novos dados, onde a Gallup fala, tá vendo? A gente tinha razão lá atrás. Né? E uma coisa que eu achei muito legal no Culture Shock, que a gente não tá abordando ele aqui, mas é só para trazer não tem problema, podemos mencionar. Né? Eu sempre vi e falei e propaguei a visão da Gallup de que o gestor tem no mínimo 70% de impacto no engajamento do liderado. Né? E aí no Culture Shock ele vai mostrar de onde veio esse dado. Então você tem lá nos apêndices de onde veio esse dado. E achei isso muito legal, de novo, para mim isso é muito importante. Mas uma coisa também que eu achei interessante lá isso é uma projeção otimista. Quer dizer, a Gallup fala que o impacto pode ser até maior do que 70%. E aí ela cria o caminho partindo do gestor até o valor da companhia, passa pelo cliente, tudo lá, pelo engajamento do funcionário, que a gente vai falar de tudo isso aqui nessa série. Mas o ponto que eu quero dizer é a raiz de tudo, a raiz que a Gallup percebe que vai gerar o valor da companhia lá em cima é o gestor. É o gestor. E aí a gente tem, então, voltando para o livro que a gente está abordando, a gente tem aqui uma pesquisa lá de trás, um livro lá de trás que já estava apontando isso. Quer dizer, olha só, o gestor, como você disse, precisa ter uma régua, precisa ter algo para medir, porque isso é importante. Porque o gestor é importante. E se ele medir errado, o próprio livro fala, se ele medir errado, ele vai ter um resultado errado. Eu achei muito interessante isso. Aí, só para entender que o que é esse measure stick, é o Q12, né? Exatamente. Então, é a nossa métrica. Então, isso é super importante, que mesmo tanto tempo atrás, e é muito importante também salientar que a responsabilidade do gestor está na movimentação dessas métricas, mais uma vez falando. Então, muito bom a gente entender que, e é por isso que isso é uma quebra, porque cada necessidade vai ser subjetiva. A gente está falando literalmente de subjetividade aqui. E é por isso que existe esse rompimento com um plano cartesiano de receita de bolo para gerenciamento de pessoas. Não existe isso. Não existe isso. Mas como pessoas que trabalham com números, a gente precisa ter aí algo para fixar e falar assim, olha, eu preciso focar em pontos fortes. Eu preciso mudar o meu paradigma, eu preciso mudar o meu ponto de vista, mas eu preciso ter algo sustentável, né, e mensurável para trabalhar, para começar a trabalhar. Se eu não tenho algo para começar, eu não vou conseguir direcionar a minha equipe. E é o que eu estava tratando ontem, assim, como que eu vou me tornar um gestor melhor, que literalmente já é um coach, não é um gestor? E aqui, vamos salientar, eu não quero que todos vocês pensem que vocês precisam se certificar como coaches. Isso, não é o coach profissional, né? Não, mas assim, atitude. O que eu trago, e o que eu trouxe ontem também no webinar foi, eu espero muito bem que você tenha chegado onde você chegou como gestor, não somente pela sua qualificação técnica. Isso. Essa é a regra que a gente quer quebrar também. Uma das regras que a gente quer quebrar aqui. Né? Exatamente. Eu li em algum lugar, eu acho que foi no Culture Shock também, que uma questão muito legal que é colocada lá, que você não dá o departamento de contabilidade da sua empresa para uma pessoa que não é formada em contabilidade. E você vai dar a gestão de pessoas para alguém que não sabe lidar com pessoas. Então, quer dizer, o que a gente está falando aqui, né? Tá, você é um gestor comercial.
Você tem que entender de aspectos de venda? Tem, mas você tem que entender pra caramba de gestão de pessoas. Porque é isso que você faz, né, Raul? Até nisso que você tá falando, Raul, ontem eu tava dando um treinamento numa empresa, para líderes de uma empresa, e surgiu um papo lá, uma conversa que eu achei muito legal, que tem a ver com o Q12, e que eu quero trazer aqui. Um gestor virou e falou assim para mim, falou, Rodrigo, olha só o que está acontecendo aqui na empresa. A empresa começou, a gente estava falando de engajamento, da importância de engajamento, dados de engajamento e tal, e ele virou e falou assim, olha o que está acontecendo aqui, a empresa está cortando custos. Cortando custos, ela está cortando treinamento, viagem dos funcionários, etc. E isso pode impactar no engajamento. Como é que eu mostro isso para a empresa? Como é que eu aponto isso para a empresa? Porque eu tenho falado e a empresa não faz nada e não sei o quê. E aí vem aquela choradeira, que na verdade ontem nem teve essa choradeira, mas poderia ter tido. E aí eu disse o seguinte para ele. Eu falei assim, olha, eu concordo com você, eu acho importante o que você está falando, mas vamos dar um passo atrás. O que está na sua mão? Né? Você não tem poder para mandar na empresa e impedir a empresa de cortar custos. Você não tem, você não é dessa área, você não é board da empresa. Tal. O que está na sua mão? E aí eu voltei para o Q12. Eu falei, ó, eu vou falar só 2 Qs, eu vou falar só o Q01, Q02, e você me diz se você daria nota 10 para você mesmo, para cada um desses 2 aspectos. Nota 5, né, para você mesmo, para cada um desses 2 aspectos. Eu falei, peguei o primeiro, né, eu sei o que é esperado de mim no trabalho, falei, vamos lá, o quanto você acha que os teus liderados sabem efetivamente o que é esperado deles no trabalho? Falei, dá uma nota aí para você de 1 a 5. E aí, obviamente, ele não deu 5. Né? Aí eu falei, tá bom, o que você tem que fazer para que isso aconteça? Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Começou a dar um monte de exemplo. Tá, e quanto tempo isso levaria? Ah, meses. Falei, legal, então bota isso em prática, faz isso com todos os seus liderados. A hora que eles chegarem e falarem, não, agora a gente sabe exatamente o que é esperado da gente no trabalho, vai para o Q02. Eu tenho os equipamentos e os materiais e equipamentos que eu preciso para fazer meu trabalho. Falei, eles têm? Você já conversou com eles sobre isso? Eles sabem qual é o equipamento que eles precisam? Eles têm isso à disposição? Se não tem, como é que vai providenciar? Como é que vai realinhar se não tiver como providenciar? Você já sabe isso? Dá uma nota aí para você de 1 a 5. Obviamente não deu 5 de novo. Aí eu falei, tá, e o que você tem que fazer? Ah, tem que fazer isso, fazer aquilo. Quanto tempo? Ah, mais alguns meses. Falei, então, aí é o ponto que eu quero trazer aqui para a gente conversar. Antes dele cobrar tudo que ele queria cobrar da empresa, tudo que ele queria apontar para a empresa que a empresa estava fazendo errado, ele não estava fazendo a parte dele. A parte que ele, como gestor, tinha que fazer, que é clarificar as metas, clarificar os objetivos, deixar claro o que é esperado e etc., ele não estava fazendo. Então, tá, no mundo perfeito, seria legal que tudo isso tivesse acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente não está no mundo perfeito. Então, o que está nas suas mãos? Pô, esses 2 estão nas suas mãos. Começa a fazer. Então, eu acho que Q12, assim, eu tenho falado isso já, falei ontem e tenho falado, que eu acho que talvez seja a coisa que eu mais gosto da Galo. Faz muito sentido e, por exemplo, faz muito sentido ainda para muitas empresas. Tem um cliente no Brasil que simplesmente tem quase 50 mil respostas de Q12. Nossa. Só na última pesquisa agora. Caraca. É uma das nossas maiores pesquisas aqui da América Latina, ou seja, faz muito sentido. É corroborar todo o tempo. Tô lembrando aqui que o First Break All the Rules é um livro predecessor que introduziu o Q12. Então é de onde surgiu. Né? Ele está introduzindo aqui. Exatamente. De uma maneira nova, obviamente a métrica já existia, mas que a gente está introduzindo essas estratégias para o mundo. Não corporativo, mas trazendo isso um pouquinho mais de brand awareness. Então é aquela introdução sutil. Eu vou falar para você dos 12 elementos da gestão de excelência. O que a gente quer trazer aqui é uma quebra de paradigma. Vamos quebrar isso e vamos introduzir, primeiro, uma métrica que vai te ajudar a fazer essa leitura, que seja sucinta. A gente vai começar com 100 mil perguntas, vamos estudar 100 mil grupos de trabalho, vamos entender o que eles querem e no final das contas, o que eles precisam mais. No final das contas, eu não posso depender de uma métrica que eu preciso acionar 1.000 e outras pessoas, departamentos, estratégias. Eu não posso empoderar o meu gestor para que ele simplesmente sente, converse e ponha alguma coisa ali na roda. Tem uma coisa legal para a gente trazer aqui para esse episódio é o que existe de interno, de inside information, né? Obviamente o que é público e tudo mais, né? Mas aquela informação que não fica tanto à disposição, ou que pelo menos a gente tem que vasculhar lá dentro, e que tem a ver com os resultados que uma empresa tem quando ela quebra as regras. Porque o que eu penso, Raul? O que leva alguém a seguir determinadas regras, seja elas quais forem?
o medo, e pode ter vários motivos, mas um dos motivos é o medo de quebrar aquela regra. O medo de fazer diferente e dar errado, né? Então, uma coisa que eu vejo muito em GGSC, em treinamentos onde a gente cita a metodologia de pontos fortes. Uma coisa que eu vejo muito é, Rodrigo, mas será que isso funciona mesmo? Será que realmente dá certo? Então, quer dizer, a pessoa gosta, soa bem aos ouvidos. Quando você fala para a pessoa que ela vai olhar para o que está funcionando, ela vai olhar para o que o cara é bom, que vai gerar engajamento, etc., soa bem aos ouvidos, mas dá aquele medo de, será que funciona? O que você pode dizer, Raul, para a gente, para quem está ouvindo, sobre a resposta para essa pergunta? Que resultados dá? Dá resultado? Que resultados dá? Tem riscos? Risco tem, como qualquer outra estratégia. Quando a gente está falando de change management. Eu vou sair de uma pesquisa de 150 perguntas para uma de 12. Então, assim, como que eu vou trabalhar isso? Assim, eu fico me perguntando, como que você trabalhava a outra? Né? Como que você trabalhava 150? O que você fazia? Exatamente. Você não tem 57 anos para fazer plano de ação em cima de nada disso. Lembrando, medição, né, pesquisa, o measuring stick é o ponto de partida. É dali que você vai sair. Então, eu vejo muito impacto quando essas estratégias são aplicadas, assim, e elas trazem isso para a estratégia interna. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando você diz que é o ponto de partida, você está dizendo, você está minimizando a importância, quer dizer, é só o ponto de partida, ou o contrário, você está maximizando a importância e dizendo, cara, tudo parte disso. Sim, é tudo parte disso, ó. Pelo menos na minha opinião, entendeu? Exatamente. É dali que a gente vai iniciar. Se é uma independente, eu estou migrando dessa métrica para essa métrica, então esse é o ponto-chave, então esse é o seu ponto de partida. E a maioria das empresas vê que quando você entra na régua da Gallup, que você tem uma régua de que você vai se comparar com 15 outros milhões de respostas, você vai ver que a régua é mais alta, a barra está mais alta, the bar is higher, né? Então, não é muito importante levar isso em consideração de que é um ponto de início. Você vai começar com uma medição, essa é a sua primeira estratégia, o impacto sempre é positivo, o risco é você não fazer, continuar seguindo uma inércia. Assustar com o resultado, né? Porque pensar que é uma coisa que simplesmente vou fazer agora e pronto, já tá resolvido. Tirei a foto, saiu o número, acabou ali, já sei como é que é. Daqui a um ano eu te vejo. Eu brinco, Raul, para mostrar a diferença do Q12 para outras medições, eu costumo brincar dizendo o seguinte, né? Fala, imagina que você namora uma pessoa, aí você leva essa pessoa num restaurante e faz lá um jantar à luz de velas, violino, aí vem uma champanhe, meia luz. Aí você se ajoelha no chão, abre uma caixinha, dentro tem uma aliança, e aí você vira pra pessoa e fala, quer casar comigo? E a pessoa responde, de 0 a 10, 8. Né? Quer dizer, se a pessoa num pedido de casamento responde pra você de 0 a 10, 8, é não. No pedido de casamento, você quer que a pessoa pula no teu pescoço e fala, sim, isso é tudo que eu sempre quis, etc. Então, tem algumas medições que ela vai chegar e falar assim, olha, o teu funcionário de 0 a 10, ele tá te dando 8. Tá, o que significa isso? O índice de favorabilidade de você receber um sim para essa resposta... Exatamente. Não existe isso. Exatamente. Aí, o que acontece? O cara vai lá, muda pro Q12. Aí, esse 80%, digamos assim, cai para 15%. Ele quer morrer. Como que eu vou mostrar isso aqui para o CEO da empresa? Que era 80, agora é 15. É que a gente está medindo coisas diferentes. E aí, ao medir coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. Tem uma coisa que está acontecendo agora, nesse exato instante do ano, né, que pelo menos é o que eu vi, né, que a Coreia do Sul está mudando o jeito de contar a idade dos sul-coreanos. Então, eles contavam de um jeito, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eles contavam de um jeito. Eles contavam, por exemplo, o período que está na barriga da mãe e tal, como idade, e agora eles vão contar de um outro jeito. Nesse processo de mudança, tem gente que vai ficar 2 anos mais novo, pelo menos na certidão de nascimento, né? Isso vai gerar alguns problemas. Por exemplo, tem gente que hoje pode dirigir e a partir de amanhã não vai poder mais. Tem gente que hoje pode beber, a partir de amanhã não vai poder mais. E aí, como é que lida com isso? Bom, o que acontece é que tá mudando a medição, você muda o resultado. Tá mudando a régua, muda o resultado. Mas a pessoa, o Raul coreano lá não mudou. É a mesma pessoa, não mudou nada.
Ele não vai, eu tava com uma barba branca aqui agora, ó, agora do ano que vem, a partir do ano que vem, eu não vou ter mais barba branca, porque eu vou ficar 2 anos mais novo. Não, eu vou continuar tendo barba. Quer dizer, a tua empresa vai continuar sendo a tua empresa. Os funcionários vão continuar achando o que eles estão achando. E isso é muito louco, porque eu tenho a impressão assim, não, agora é 15%. Não pode mostrar isso não, porque a empresa ficou pior. Não, a empresa não ficou pior, a empresa é a mesma, os funcionários são os mesmos. Só que agora você tem uma outra medição que vai te levar a outras coisas, né? A outras considerações, a outros resultados. Então, o que eu acho legal do Q12 é que ele não mostra uma coisa subjetiva, ele te mostra uma coisa objetiva. Ó, são X pessoas, entre aspas, que estão engajadas. Vamos fazer isso, vai mudar para X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais 4 e assim por diante. E aí a gente vai crescendo, vai melhorando ali o nível de engajamento. E aí naquela pergunta que eu te fiz, o que melhora quando a gente começa a ter uma régua que mede de uma maneira correta? E aí a gente está falando do Q12. O que melhora? Melhora engajamento? O que mais que melhora? Quando você age, não quando mede, né? Óbvio. Mas quando você age em cima dessas medições. Ou seja, quando você está medindo a coisa certa e agindo em cima da coisa certa. O que vocês veem aí na Gallup, via de regra, que geralmente costuma mudar, não só na empresa, mas na gestão, para o próprio gestor? Cara, o próprio turnover diminui. Assim, eu tô falando assim, não é só o ambiente que muda. Métricas se movimentam, outras métricas se movimentam também. Ótimo. Além de você estar ali criando um ambiente para as pessoas responderem positivamente para essas afirmações, não é só isso. Ótimo. Tá? Não estou só falando de work-life balance, eu não estou falando só de well-being, eu estou realmente falando de... E lembrando de uma coisa, essa métrica é você olhar para dentro, tá? O seu benchmark é interno. O que você vai ter no benchmark quando você fizer o Gallup Access lá? É muito importante lembrar que esse measuring stick, né, que a gente está falando, a primeira quebra de regra, quando a gente está implementando uma métrica de Q12, eu acho que isso é uma coisa um pouco diferente que eu tenho do que eu falei em alguns outros, posso ter mencionado, mas não lembro. É que essa é uma métrica para você olhar para dentro. Isso não é uma métrica que você vai colocar um selinho na sua assinatura do e-mail. Ó, que legal, cara. Adoro isso, Raul. Adoro isso, porque eu acabei de falar pro cara que eu tava conversando aqui antes da nossa gravação que determinadas medições são só para você botar o troféu na estante. Você não vai sair em lista nenhuma. A Gallup tem uma lista que a gente entrega 50 troféus maravilhosos do Exceptional Workplace Award por ano, mas isso não é o objetivo. O seu objetivo aqui é fazer com que realmente você veja tacitamente a mudança de ambiente. Eu tenho exemplos de empresas que incluem até umas perguntas abertas nas pesquisas, falando que a gente está tocando nessa parte de measuring stick, mensurar. Pra gente, você está escutando os seus colaboradores agora. Eles são o ganha-pão de vocês. Eles que movimentam essas métricas. Você, como gestor, é responsável por essa movimentação. Mas eles que vão movimentar. Então, a mudança é de ambiente, a mudança é de métrica, a mudança é impacto em outros resultados de negócio e a mudança é interna. Perfeito. Você não quer saber. Você quer se comparar, você quer ter o seu benchmark dentro da indústria tal. A gente tem mais de 200 indústrias. Quando a gente vai fazer o seu benchmark, se você vier contratar a gente, não se preocupa. A gente vai ter esse comparativo para vocês, porque obviamente a gente precisa se comparar para você saber o que você tem que mudar ou não. Exatamente. Na própria ferramenta a gente vai trazer isso para você, sem nenhum problema. Mas o que você tem que focar aqui é que não é, a gente não vai, inclusive um grande banco do Brasil me procurou esses dias e perguntou, mas a gente sai em alguma lista, qual é o valor aqui de marca empregadora, qual é o valor aqui para marca empregadora? Fala assim, olha, ser muito honesto com você. Não é para isso que você está me buscando. Para isso você vai buscar. Acho que não tem nenhum problema de falar. Busca GPTW. GPTW, exatamente. Entendeu? A gente não está dishing, mas a gente está realmente. Se é para sair numa listinha, né? São funções diferentes, né? Vai para exame, vai para GPTW, vai sair lá, assim. Você está fazendo alguma coisa a respeito sobre as suas estratégias de cumprimento e de necessidade dos seus colaboradores? Duvido, não sei. Não creio que esse seja o seu foco. Seu foco é simplesmente sair na revista. Desculpa você simplesmente muito honesto aqui. E tanto é que, assim, eu não estou dizendo que isso aconteça, mas eu não me surpreenderia se acontecesse de empresas manipularem resultados
de medições que vão para revistas, que vão para troféu, para ter a revista e o troféu. Eu não estou dizendo que acontece, mas assim, quando o objetivo é apenas o troféu, quando o objetivo é apenas a revista, por que não? Né? Agora, quando a medição é interna, para que eu vou fazer isso? Né? É aquela história, se eu quero ter um corpo bonito para que os outros vejam, eu posso usar bomba, porque eu estou manipulando o meu corpo para que os outros vejam. Agora, se eu quero uma medição de, sei lá, um exame de sangue para saber como é que eu tô, então não faz sentido eu manipular o exame de sangue. Mas eu também não saio pra rua mostrando, olha, esse aqui é meu exame de sangue, ó que bonito, ó, que perfeito. Não, porque ele é para que eu me adeque, né? Agora, olhando para tudo isso, Raul, parece que a gente tá fazendo um episódio sobre Q12. Mas, na verdade, a gente tá fazendo um episódio sobre como que a gente que o gestor tem que mudar o ponto de vista. Quer dizer, o Q12 a gente tem lá, os episódios de Q12, vamos fazer outros depois. Mas o que a gente tá falando aqui agora é break all the rules. Exato, Né? Você quer sair numa lista que tem 200 outras empresas para ter certeza que você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo. Sendo que o que vai te levar a extrapolar isso é fazer justamente diferente. Outra coisa? Exatamente. E aí, assim, se a gente conecta isso com o State of the Global Workplace, a gente tem lá, então, que, sei lá, no Brasil, 45% dos trabalhadores estão estressados. Se você quer fazer a mesma coisa que todo mundo, que é o que todo mundo está fazendo, que é o que está gerando 45% de pessoas estressadas, não, do jeito que tá, não tá funcionando. Aqui não é sobre o Welcome Kit, igual a gente falou, o meu Welcome Kit. Tudo bem que depois, olha só, isso que é interessante, olha a diferença do investimento nas pessoas. Não tive o Welcome Kit, eu tive o meu onboard nos Estados Unidos um ano depois, me levaram para lá, para conhecer a nossa cultura, para conhecer tudo. Aí eu tive lá a minha camisetinha, minha garrafinha, tudo isso, entendeu? Mas assim, é porque eles viram tanto o meu valor depois de um tempo que me levaram para lá, sabe? Para ver tudo isso que está acontecendo. Eventualmente todo mundo que trabalha na Galp passa por lá, mas assim, você ter esse cuidado com o colaborador. Eu, por exemplo, para ser bem honesto, quando eu tenho um mau dia no trabalho, é 100% culpa dos meus clientes, nunca é culpa da Galp. Olha que legal. Porque eles têm essa cultura de PTW, de sair em lista, de criar milhões de... Assim, e esse é o choque que eu tenho que trazer para eles. Falar assim, olha, esse tipo de atitude que você tem que mudar. Porque o jeito que você trabalha não é o jeito que nós aqui dentro da Gallup trabalhamos, e não é o jeito que quando a gente tem sucesso aqui em empresas como, exemplos grandes como Accenture, Stryker, sabe, Estée Lauder, L'Oréal, sabe, essas empresas que utilizam a nossa métrica de uma maneira correta e a estratégia de gerenciamento e de desenvolvimento de liderança da maneira correta, não agem assim. Exatamente. Sabe? Nada é para ontem, assim, é uma coisa assim, às vezes existem alguns sensos até de urgências, assim, fazem tudo pelos cocos para ter ali o checkmark, para ter ali, seguir algum cronograma. Exatamente. Sendo que o que você tem que fazer agora para quebrar essa regra é literalmente pisar no freio. Tem uma coisa aí que eu acho que é legal, né? Ali atrás você falou sobre turnover. E o livro tem uma parte que eu gosto que ele fala assim, né? Isso nos mostrou que pessoas não deixam as empresas, deixam os gerentes. Pessoas não vão embora, não pedem demissão de empresas, pedem demissão de gerente. E aí conclui ali mais para baixo dizendo assim, ó, se você tem um problema de turnover, olhe primeiro para os gestores. Então, volta naquilo que a gente falou ali atrás do Culture Shock, que é tudo começa no gestor e conecta tudo isso que o Raul falou com o gestor. Quer dizer, quando a gente está falando do Q12 aqui, tocando nisso, por exemplo, a gente não está falando só porque a empresa tem que fazer, a empresa tem que medir. Né? O que a gente está dizendo é, ao medir isso, impacta o teu jeito de gerir. Impacta a tua gestão. Né? E a tua gestão impacta a medição. Né? Então, quer dizer, é uma coisa simbiótica e que eu acho que talvez a grande mensagem que eu vejo nessa introdução do livro e que depois a gente vai aprofundar em outros assuntos, mas para mim a grande mensagem é entender, talvez duas grandes mensagens. A primeira é entender que pessoas diferentes atingem a excelência por caminhos diferentes. Quer dizer, o gestor precisa entender que o jeito poderoso, produtivo de gerir, passa por entender cada ser humano e entender como que eu faço aquele ser humano produzir, né? Ou como que eu permito que aquele ser humano produza, porque muitas vezes é só sair da frente, né? Tem empresa que se ela sair da frente já está ajudando pra caramba. E a segunda grande mensagem para mim aqui nessa parte do livro, até essa parte que a gente está abordando do livro, é olhar para os pontos fortes.
Quer dizer, então, tratar cada um diferente, e na hora de tratar cada um como único, e na hora de tratar cada um como único, é tratar olhando para o que ele tem de bom, prioritariamente. É assim que tem que fazer. This is how it's done. This is how it's did. Então, Raul, a gente vê nessa primeira parte, e a gente vai abordar depois, no próximo episódio, a gente vai abordar o capítulo 2 do livro. Quem está aqui com a gente e tiver o livro, o que a gente falou aqui está principalmente dentro da introdução e capítulo 1 do livro. Sim. A gente nota, então, que o que o gestor precisa para quebrar todas as regras é parar de fazer o que todo mundo faz. Tem uma coisa que eu sempre falo que é, se você quer ver o que ninguém está vendo, você precisa olhar para onde ninguém está olhando. Né? Então, se você quer ter o resultado que ninguém está tendo, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. E esse é o caminho que a gente vai fazer. Então, eu espero que você que está nos ouvindo tenha gostado dessa introdução e curta essa série que a gente vai fazer aqui de vários episódios que vão sair aí no meio dos outros episódios do Talentos para o Sucesso. Então, você tem que ter assinado o nosso feed para você receber aí os episódios do First Break All the Rules. Se você é gestor, tem que fazer, tem que ouvir. É obrigação tua ouvir. Desculpa, eu vou ser direto. É obrigação sua ouvir. E se você não é gestor, se você é liderado, eu vou te dar uma sugestão. Envia esse episódio pro teu líder. Fala pra ele, pô, líder, eu ouço lá um podcast, gosto muito, e eles vão falar uma coisa que eles disseram que o líder tem que saber, então eu tô aqui mandando o primeiro episódio pra você, segue lá, porque eu tenho certeza que lá na frente ele vai te agradecer de ter enviado esse episódio aqui pra ele. No mais, nos segue nas redes sociais, manda aí embaixo nos comentários aí o que você achou dessa série, que dúvidas você tem sobre o que o gestor precisa fazer para ter resultado, o que é diferente em gerir com base em pontos fortes. Manda pergunta aí que a gente responde aqui nas próximas gravações. Se você quiser e achar legal, considere nos apoiar no apoia.se/TPS. Vai ter uma série de benefícios lá. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana, para um outro tema que vai te ajudar também a entender caminhos para quebrar as regras e se destacar no meio de um monte de gente igual. Um beijo para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, galera. Até semana que vem. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.